Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 22 do livro de Números inicia a conhecida narrativa de Balaque e Balaão, em que o rei moabita busca amaldiçoar Israel por meio do profeta. Nestes versículos, vemos como Deus soberanamente intervém nos planos humanos, inclusive usando uma jumenta para comunicar sua vontade, demonstrando que nada pode impedir o cumprimento de seus propósitos sobre o seu povo. Versículos de Números 22 do livro de Números da Bíblia. Balaque chama Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. 2 Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. 13 Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. 4 Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. 5 Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: 6 Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. 7 Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. 8 Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. 9 Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? 10 Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. 11 Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. 12 Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. 13 Na manhã seguinte Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. 14 Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. 15 Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim. 16 Eles foram a Balaão e lhe disseram: 17 Porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. 18 Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. 19 Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. 20 Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 22 de Números narra o início de um dos episódios mais curiosos e espiritualmente significativos do Antigo Testamento: a tentativa de Balaque de amaldiçoar Israel por meio de Balaão e o surpreendente envolvimento de uma jumenta usada por Deus. O capítulo é dividido em duas grandes partes: o convite de Balaque a Balaão e o episódio da jumenta que fala. A seguir, explico o significado e as lições de cada parte. Primeiro,
Balaque chama Balaão para amaldiçoar Israel, versículos 1-20. Os israelitas estão acampados perto de Moabe, depois de várias vitórias sobre outros povos. Isso assusta Balaque, rei de Moabe, que teme ser conquistado. Balaque manda chamar Balaão, um adivinho conhecido por suas maldições eficazes. Ele oferece recompensas se Balaão amaldiçoar Israel. Balaão consulta a Deus e, na primeira vez, Deus o proíbe de ir, dizendo que Israel é um povo abençoado. Balaque insiste, envia mais mensageiros com promessas maiores. Balaão volta a consultar Deus, que permite a ida, mas com a condição de falar apenas o que Deus ordenar. Significado espiritual. Essa parte mostra como Deus protege o seu povo e não permite que sejam amaldiçoados, mesmo que outros tentem usar poderes espirituais contra eles. Também revela a luta de Balaão entre obedecer a Deus e ceder à ganância. Voltamos a ler. A jumenta de Balaão. 21 Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. 22 Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. 23 Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. 24 Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. 25 Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. 26 O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. 27 Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. 28 Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? 29 Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. 30 Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. 31 Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. 32 E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir porque o seu caminho me desagrada. 33 A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. 34 Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. 35 Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. 36 Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. 37 E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? 38 Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. 39 Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. 40 Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. 41 Na manhã seguinte Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Análise textual. Segundo, a jumenta de Balaão e o anjo do Senhor, versículos 21-35. Embora Deus permita a ida, sua ira se acende, pois Balaão está motivado por interesse pessoal. Um anjo do Senhor se coloca no caminho para impedir Balaão, mas apenas a jumenta enxerga o anjo e tenta desviar. Balaão, sem entender, bate nela 3 vezes. Deus então faz a jumenta falar, questionando Balaão. Só depois disso os olhos de Balaão são abertos,
e ele vê o anjo. O anjo afirma que teria matado Balaão, mas poupado a jumenta. Balaão se arrepende, e o anjo reitera: vá, mas fale só o que eu disser. Significado espiritual. Deus usa a jumenta para ensinar a Balaão, e a nós, que os olhos espirituais são mais importantes que a visão física. O fato de um animal ver mais que um homem espiritualmente cego é uma crítica poderosa à arrogância humana. Essa parte também mostra como Deus intervém para impedir caminhos errados, mesmo quando parecem permitidos. Terceiro, Balaão encontra Balaque, versículos 36-41. Balaque demonstra frustração por Balaão ter demorado, mas Balaão responde com firmeza: só pode falar o que Deus permitir. Balaque oferece sacrifícios e leva Balaão a um lugar onde ele pode ver o povo de Israel, preparando o cenário para as bênçãos involuntárias que Balaão proclamará nos próximos capítulos. Significado espiritual. Deus está no controle absoluto da situação. Mesmo que os inimigos tentem manipular pessoas ou forças espirituais contra o povo de Deus, ninguém pode frustrar os planos divinos. Balaão é um instrumento, mas quem define o que será dito é o Senhor. Lições principais do capítulo 22. 1. Deus protege os seus, espiritualmente e fisicamente. 2. Não se pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. 3. A ganância pode cegar até os que conhecem Deus. 4. A obediência deve ser total, não parcial ou interesseira. 5. Deus pode usar até animais ou meios improváveis para nos corrigir e guiar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!